Muito bem, começa mais um vídeo post aqui no canal de vídeo do blog bibotalk.com.br. O vídeo post é mais uma das nossas atrações. Tem o BT Vlog e também o vídeo post que não tem periodicidade, ele pode surgir a qualquer momento aqui no nosso canal. Por isso, a importância de você assinar o nosso canal. Clique aqui embaixo, assine o canal e se você gostar, dê aquele joinha no vídeo, ok? E o BT Vlog, ele por enquanto é mensal e o vídeo post surge a qualquer momento por aqui. No vídeo de hoje eu quero meditar um pouco com vocês sobre oração. Eu vejo muitas pessoas falando sobre as orações que movem o coração de Deus, 7 passos para você ter as suas orações atendidas, técnicas espirituais para que Deus atenda a oração da gente, aquela coisa toda. E eu começo a pensar sobre a oração, eu comecei a pensar sobre isso, né? Qual oração que move o coração de Deus? E eu só cheguei a uma resposta ao olhar para as Escrituras Sagradas. E eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Nós podemos, fazer da oração uma coisa muito ruim. A oração ela não pode se transformar numa maneira de eu querer convencer a Deus a satisfazer os meus desejos mimados. Eu jamais posso transformar a oração nesse convencimento de Deus e tentar convencer a Deus a satisfazer os desejos do meu coração. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. Sabe, nós costumamos ler Marcos, vou pegar um dos textos que são muito utilizados para se fazer da oração uma maneira de persuadir a Deus a fazer aquilo que eu quero. Marcos 11:24 diz o seguinte, é um dos textos, tem outros, ok? Mas vou focar somente nesse. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. As pessoas adoram pegar versículos como esse para dizer o seguinte, você tem que ter fé, você tem que pedir, porque Deus é obrigado a te atender. Se você ter fé, a fé que move montanhas, aquela coisa toda, o negócio vai acontecer, e se não acontece é porque você tem pouca fé, ok? Pouca fé, enfim. Isso é um absurdo, porque quando Jesus fala versículos como esse, principalmente esse aqui, 11:24 do Evangelho de Marcos, ele está falando para os seus discípulos. Logo depois que ele tem a entrada triunfal, ele purifica o templo, onde no templo sim eram feitas orações bem vãs e fúteis. E ele está dizendo o seguinte, olha, para os discípulos ele fala que devam pedir essas coisas e receberão. E quem é discípulo de Jesus, e aí que as pessoas não entendem, que quem é discípulo de Jesus evita e não deve fazer orações vãs. O discípulo de Jesus não pensa somente em si. Pelo contrário, se é discípulo de Jesus, está sob a disciplina de Cristo, consequentemente ele faz orações que devem refletir a vontade de Deus na terra. Então, o discípulo de Jesus, aquilo que permeia as orações do discípulo de Jesus são pedidos de transformação de caráter, são pedidos para que o fruto do Espírito seja visível na sua vida. É isso que o discípulo de Cristo pede, e não coisas materiais. Os discípulos de Jesus não utilizam a oração para tentar convencer a Deus. Eu até nessa reflexão, eu até coloquei o seguinte, que oração, ela não é convencimento, ela é justamente dependência. E a oração, ela é sinônimo de dependência. Eu não oro para querer convencer a Deus, eu oro para ser convencido. Eu oro para que as reivindicações de Deus venham sobre a minha vida, e não as minhas reivindicações vão para Deus. Eu não sei se eu conjuguei o verbo correto agora, mas não tem problema, porque no vídeo post não existe edição, é assim mesmo. E a gente tem que ler também Tiago. O que Tiago fala sobre oração é muito legal. Tiago 4:3. E isso explica porque as nossas orações não são atendidas muitas vezes, porque a gente não sabe pedir. E eu devia ter
marcado Tiago antes da gravação, mas achei aqui agora. Tiago 4,3, olha só o que ele nos diz. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Geralmente, quando eu vejo esse discurso de oração que move o coração de Deus, são orações para que Deus atenda aos nossos pedidos. Mas, obviamente, nós podemos pedir as coisas para Deus. Nós podemos colocar as nossas ziqueziras e angústias na presença de Deus. Entretanto, contudo, todavia, porém, mais uma capa de chuva, eu tenho que entender que Deus, ele pode dizer sim para a minha oração, como ele pode dizer não. E o discípulo de Jesus, até mesmo quando recebe um não de Deus, entende que é Deus quem está no controle. O verdadeiro discípulo não fica chateado com o não de Jesus. Claro, você pode ficar chateado porque você é um ser humano, você não é um robô que obedece a comandos. Não, você pode ficar, mas lá no fundo você sabe que é Deus quem está no controle da sua vida. E a gente não pode fazer da oração um meio para tentar conseguir as coisas. Ainda mais esse mundo capitalista que a gente vive, nós transformamos a nossa oração numa teologia da Pepsi. Lembra? Dá. Uma propaganda ridícula de anos que não se passa mais. Então, orar não deve ser sinônimo de reivindicação, mas de rendição. E sabe qual é a oração que move o coração de Deus? A oração que move o coração de Deus é aquela que diz sim, Senhor. Simples assim. A oração é justamente uma manifestação de rendição à vontade de Deus. É na oração que eu descubro as reivindicações de Deus para a minha vida e para a sua igreja. E não é o contrário, eu jogando para Deus as minhas reivindicações, é eu recebendo de Deus. Porque na oração eu deveria também parar para ouvir a Deus. Oração é diálogo com Deus, é comunicação com Deus, e eu não paro de falar na oração. Oração deveria ser o momento onde nós também ouvíssemos a Deus. E muitas vezes a gente não entende, não faz isso, não sei porquê, e deveria. Porque é na oração que a gente tem aquela íntima comunhão com Deus. Inclusive o próprio falar em línguas, que outro dia a gente conversa sobre isso, ele deve ser reservado para quem acredita, obviamente, na atualidade dos dons, ele deve ser reservado para esse momento de pura intimidade e comunhão com Deus. Então, eu penso que a oração no Getsemane que Jesus fez, ela deve ser o grande exemplo para nós. Jesus fez a sua petição, colocou a sua dor e a sua angústia para Deus, mas terminou a oração: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim deve ser a oração do cristão. Ele pode colocar os seus interesses aos pés de Deus, mas deve estar ciente que são os interesses de Deus que devem vir em primeiro lugar. Então, queridos, que a gente atente para isso, que possamos aprender a utilizar a oração, até essa palavra, utilizar a oração já soa meio estranho, mas que a oração possa ser um momento de comunhão com Deus. E orar sem cessar, como é que faz para orar sem cessar? Eu não sei como é que faz, mas eu faço assim: pensamento. Eu até batizei de pensamentos orantes, ou seja, tô dirigindo, andando de moto principalmente, eu oro bastante, né? Moto não, bis. Tô andando de moto, eu tô tomando banho, eu tô, sabe, aqueles momentos meio ociosos, é o melhor momento que você pode estar ali pensando com Deus, pensando os seus problemas com Deus, compartilhando com Ele as suas ziqueziras e, sabe, pensamentos orantes. É bom você dobrar o joelho, você que tem o hábito de dobrar o joelho, aquela coisa e tudo mais, mas você pode também ter pensamentos orantes naquele intervalo do elevador lá, que você mora no 12º andar, até chegar ao primeiro, você pode estar em constante pensamento em Deus, pensando com Deus. Isso é oração. Pensar a sua vida com Deus, eu chamo isso de oração. Colocar isso aos pés do mestre, eu penso que isso é muito bom. Ok? Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Deve ter mais coisas aqui, mas eu penso que o básico já foi falado. A oração que move o coração de Deus é aquela que diz sim, Senhor. Vou ficando por aqui, volto no próximo vídeo ou post, se Deus quiser e assim permitir. E, gente, assine nosso canal, dê o curtir no vídeo, compartilhe nas redes sociais, porque assim o nosso canal cresce e a gente pode comprar uma máquina melhor para gravarmos o BT Vlog e o vídeo post. Beleza? Vocês estão vendo os pinguinhos de guspe que passam por aqui? É que eu uso aparelho e é muito complicado isso. Tchau. Deixa eu desligar a televisão.